Mas nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. E nesta semana eu comecei falando sobre a visão de Isaías, que viu o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, 700 anos, cerca de 700 anos, antes de Jesus chegar, né? Então eu falei da história de Cristo na visão de Isaías, falei da missão de Cristo na visão de Isaías. E hoje eu quero falar de títulos de Cristo e características de Cristo na visão do profeta Isaías. Por quê, irmão Miranda? Porque nós estamos nos aproximando o dia do aniversário de Jesus Cristo, né? Muitos comemoram o aniversário de Noé, Papai Noel, né? Mas nós comemoramos o de Papai do Céu, Papai do Céu. Porque foi ele quem nasceu, foi ele quem morreu e ressuscitou por nós, tá bom? Então, eu quero ler um texto aqui, escrito pelo profeta Isaías, capítulo 53 e versículo 12, que diz assim: pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha, aqui está falando sobre a grandeza de Jesus, que é uma característica, né? Mas antes eu quero iniciar falando sobre os títulos que Isaías mostrou que Jesus tinha. Tem muita gente que gosta de títulos, né? Por exemplo, jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, que é o mais famoso aí, tem não sei quantos títulos da Liga dos Campeões. Tem outros que tem título não sei de quê, Messi, né? Que é outro jogador importante, famoso. Mas nenhum desses títulos Jesus tem. E é o mais conhecido homem da história da humanidade. Para você ter uma ideia do tamanho da grandeza do nosso Deus, de Jesus Cristo, né? Não tem ninguém mais conhecido do que Jesus não, irmão. Não tem não. E olha que já faz mais de 2000 anos que ele morreu. Mas você só vai para o céu se confessar ele como Salvador. Então, títulos de Cristo. Emanuel. Foi um título que Isaías deu a Jesus, né? Deu a Jesus, mas ele não deu porque ele quis não. Foi pelo Espírito Santo de Deus que iluminou ele, viu? Então, Isaías chamou-o de Emanuel. E o que é Emanuel, Miranda? É Deus conosco, Deus conosco, Ele estava conosco. Isaías disse assim: vai vir um aí que vai dar o nome a ele de Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, ele vai estar conosco, mesmo em forma de homem, ele estava conosco. Depois Isaías, no capítulo 9, chama ele de Deus forte. Deus forte. E não é assim não, Jesus é um Deus forte não, ele não é um Deus forte não, ele é o Deus forte, com ó, tá certo? Não é um não, ele é o Deus forte, o Todo-Poderoso. No capítulo 9 ainda, Isaías chama ele de Pai da Eternidade. Por quê? Porque o próprio evangelista João diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então, quando Deus criou tudo, Jesus estava lá com ele. Por isso que ele é chamado por Isaías de Pai da Eternidade. É outro título. Eu estou falando aqui dos títulos dados por Isaías a Jesus. A Isaías também diz que ele tem outro título, chama-se Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Por quê? Porque quem está com Jesus tem paz. Se você não está com Jesus, meu irmão, você só vive querendo fazer confusão, querendo fazer guerra com os outros. Mas se você tem Jesus, você tem paz. Você tem paz no seu coração. Aonde você chega, você traz a paz. A paz vai reinar no meio daquelas pessoas. Sabe por quê, irmão? Tem gente que, quando chega nos cantos, aí alguém olha para ele e diz assim: vixe, chegou. Misericórdia, chegou. Tá vendo aí? Mas tem outros que quando alguém vê, homem, chega aqui, chega pra cá, se encoste aqui, porque você é diferente.
E o crente precisa ser diferente. O cristão tem por obrigação ser diferente. Ele tem que ter a paz no seu coração, porque a Bíblia diz que ele anda com o príncipe da paz. Então, se você tem o título de cristão, você tem que ser um seguidor de Cristo. Quem é seguidor de Cristo tem dentro dele o príncipe da paz. Isaías ainda dá outro título a ele, Rei de Justiça. Rei de Justiça, porque Jesus não fez nenhuma injustiça. Ele foi justo com todos. Isaías dá outro título a ele, chamado de Servo Divino. Servo Divino. E aí a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Teve não. Ele continuou servo divino, carregou aquela cruz, né? Foi crucificado, e a Bíblia diz que como o cordeiro foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Isaías dá outro título a ele, Braço do Senhor, porque ele estava aqui como uma extensão de Deus, e como Deus, ele era Deus, mas ele estava aqui e ele não se exaltou, dizendo eu sou Deus, eu vou fazer. Tem gente que diz assim, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço, eu pinto, eu bordo. Tem gente que diz assim, irmãos. E na realidade eu sempre costumo dizer, olha, o homem quer ser tanta coisa, mas ele não é nada. Se ele fosse alguma coisa, um mosquito da dengue, que é um troço, sei lá o que danado é aquilo, é um troço, como é que a gente poderia dizer? Um troço sem valor, sem nada, mata o homem. Entendeu como é o negócio? Mata o homem. O homem quer ser tanta coisa e corre com medo do mosquito da dengue para não ser picado, porque pode morrer se o mosquito picar ele. Entendeu? Então você não é nada não, você não é nada não. Você é pó e ao pó voltará. Eu estou falando para aqueles que gostam de se exaltar, de dizer eu sou, eu faço aqui. Faz não, só faz até onde Deus quer. E aí Isaías dá outro título para ele, dizendo assim, pregador ungido. Irmãos, quando Jesus pregava, não tinha quem não ouvisse. Vinha aquele magote de gente para ouvir a Jesus, porque a simplicidade com que ele explicava a palavra era diferente. Não tinha para ninguém não, não tem para ninguém não. Hoje a gente vê muita gente que vai para os púlpitos, né? O cabo só sobe se tiver daquele jeito, só vai... Aquela coisa toda, né, irmão? Que não vale a pena a gente nem comentar. Mas Jesus era simples, ele tinha uma palavra simples. Ele trazia a palavra, ele falava a língua que todo mundo entendia. Entendia o rico, o pobre, o médico, todo mundo entendia a linguagem de Jesus. Aí vinha uns que era para ouvir Jesus verdadeiramente, e vinha outros que era para questioná-lo. Tinha todo tipo de gente ali, irmão, para questionar Jesus, querendo saber por que Jesus tinha vindo, aquela coisa toda, né? Vinha outros que era para confrontá-lo. Então tinha fariseu, né? Tinha saduceu, e tinha o povo que queria ver Jesus falar aquilo que o povo estava necessitando de ouvir e o que Deus tinha para falar para ele, né? Por isso que ele era o pregador ungido, né? Tem muito pregador exaltado. Jesus era o pregador ungido. Quando ele falava, o povo ouvia e entendia o que ele queria dizer. Hoje tem muito emocionalismo. A gente vê o cara pula, corre para lá, corre para lá, e a gente se emociona dentro da igreja, e quando chega em casa não entendeu, foi nada. Mas quando Jesus falava, o povo entendia, porque a linguagem dele era a linguagem simples. Era a linguagem simples. Ele não tinha esse negócio de dizer assim, porque, irmão, vou dizer uma palavra aqui, isso aqui está no hebraico, significa isso, está no aramaico, que significa aquilo. Agora eu faço como o meu pastor Minan. Outro dia o cara cantando em aramaico ali, aí o irmão olhou para ele e disse, mas pastor, esse cara canta muito bem em aramaico, né? Aí ele disse assim, rapaz, eu não sei não, que eu não entendo aramaico. Então tem muito pregador desse nível hoje, né, irmão? Que tá não sei quantos níveis acima de nós, né? E aqui não, que a gente faz a linguagem popular, aquela que Jesus fazia, entendeu? Eu não sei aramaico, não sei hebraico, não sei grego, não sei nada. Eu mal sei falar português. Às vezes eu falo pro modo, pro vento, pro quê. Quem quiser que fale o que sabe. Eu falo o que eu sei, tá bom?
Então, meus irmãos, por isso que Jesus era o pregador ungido. E o último título que Isaías fala dele é o Salvador poderoso, poderoso. Por quê, irmãos? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, a humanidade estava perdida, estava caída, e apareceu Jesus, aquele que Isaías dá o título a ele de Salvador ungido. Salvador ungido. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então, nesta tarde, se aproxime mais para perto de Jesus. Sabe por quê, irmão? Ele não é dinheiro, não, mas ele é real. A sua presença está em nosso meio, ele está conosco todos os dias. Basta que nós possamos dar lugar a ele. Ele não é dinheiro, mas ele é real, é presente, é onipotente e está conosco aonde quer que nós estejamos, que invocarmos o nome do Senhor e que Deus nos abençoe.